Muito bom dia a todos. É uma alegria nessa quarta-feira estar de volta para termos mais um momento onde vamos ler um texto da Palavra de Deus. E eu convido você desde já a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 8. Êxodo, capítulo 34, versículos de 6 a 8. A mensagem de hoje ela é baseada num artigo que foi escrito, inclusive está publicado no portal da Igreja de Cristo, na igrejadecristo.net. Só que essa mensagem teve mais de 1.400 visualizações. Isso acabou me motivando a torná-la, como às vezes eu faço, a mensagem, ou melhor, o artigo, né? Uma mensagem em vídeo. Êxodo capítulo 34, versículo 6 a 8, diz o seguinte: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A melhor maneira de nós conhecermos uma pessoa, uma das maneiras é quando ouvimos ela falar de si mesma, especialmente quando ouvimos e depois nós vamos acompanhando e vendo se aquilo que ela fala de si mesma tem a ver com a maneira como ela age. Talvez no começo nós podemos não compreender, mas vamos comparando as suas palavras com as suas atitudes e vamos conhecendo. Requer investimento de tempo. Então com Deus não é muito diferente. Vamos conhecendo a Deus. Na realidade não conhecemos Ele totalmente. Vamos conhecer provavelmente só na eternidade. Mas esse texto de hoje que eu escolhi para nós pensarmos, é um texto em que o próprio Deus fala de si mesmo. E algumas características, algumas qualidades que ele fala de si mesmo, nos faz entender quem é Deus. Primeiro, quando nós entendemos o que estava acontecendo. Você lembra que no livro de Êxodo, o povo de Israel saiu do Egito? Moisés subiu para o monte, recebeu os 10 mandamentos, e enquanto estava no monte recebendo as demais leis, o povo de Deus, o povo de Israel, peca e começa a adorar um bezerro de ouro, dizendo que esse sim é o seu Deus. E Deus, ao perceber isso, com certeza, ao ver isso, porque ele vê tudo, né? Ele resolve destruir o povo. E ele diz para Moisés: Moisés, fique assim de lado, que eu, em apenas um ato, eu vou destruir todo esse povo. E vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés, como um profeta, como um pastor que amava seu povo, ele intercede pelo povo de Israel. E Deus, assim, ele resolve perdoar o povo de Israel. Depois, claro que algumas pessoas são punidas, mas o povo, de uma maneira geral, é perdoado. E quando Moisés, e essa época é a época em que Moisés tem um relacionamento mais estreito com Deus, é nesse momento também, inclusive, que ele vai ter aquela experiência em que o rosto dele vai brilhar, porque ele vai até, inclusive, pedir para ver a glória de Deus. Deus não vai permitir isso, porque Moisés não consegue, por ser um ser humano, mas Deus mostra-se de uma maneira assim, maior a Moisés. E Deus, ao falar de si mesmo, ele diz que ele é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que guarda a misericórdia em 1000 gerações daqueles que o amam. Olha só, 1000 gerações. Isso me faz lembrar Davi. Os futuros reis de Israel, muitas vezes o texto bíblico diz: foi fiel como Davi. Ou não foi fiel como Davi. Davi acabou, inclusive, sendo uma referência. Por quê? Porque Deus lembrava da fidelidade de Davi. Mas Deus também é justo. Diz que ele aplica a sua justiça até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Veja que diferença. Ele é longânimo
paciente até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. E nós sabemos que homem nenhum obedece a Deus de maneira perfeita. Mas Deus vê o coração da pessoa e Ele é misericordioso até 1000 gerações. Mas Ele não deixa de condenar aquele que o aborrece até a terceira assim e quarta geração. De qualquer maneira, as misericórdias do Senhor destacam-se como uma qualidade importante. Veja só que diferença. E a reação de Moisés, nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez. Moisés, né, que não é bobo nem nada, ele aproveita daquele momento em que Deus demonstra quem ele é, e ele diz, no versículo 8, né, e imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, versículo 9, Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. E na realidade o povo de Israel vai chegar na terra prometida não porque merecia, mas porque a misericórdia de Deus, mesmo com o povo pecando, ela vai se renovando, claro, ele não deixa de punir os culpados, mas para o povo, mesmo o povo rebelde, Deus continua agindo na vida desse povo, ele entra na terra prometida, vai para o exílio, mas Deus continua agindo com misericórdia, porque a sua misericórdia, de fato, é grande. Esse texto é o texto que enche o meu coração de alegria e segurança, de que sim, eu vou ser salvo, eu vou para o céu. Não vou para o céu porque fiz alguma coisa tão extraordinária. Às vezes, quando eu falo para alguns amigos meus, estamos conversando sobre eternidade, e eu falo assim, sem hesitar, com bastante convicção de que se hoje Jesus voltar, eu vou para o céu, ou se hoje eu morrer, eu vou para o céu. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que você fez de tão grande que você tem essa certeza? O que você fez de tão bom? Eu falo, muito pouco, muito pouco. Não fui eu que fiz, foi Jesus que fez na cruz por mim. O bom não sou eu, o bom é Deus. E é pela bondade dele, pela misericórdia dele, que eu vou. Eu gosto de outro texto, Lamentações 3:22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E olha que quando foi escrito, quando Jeremias escreveu esse texto no livro de Lamentações, o povo de Israel estava no exílio. Estava começando o exílio na realidade. E o que ele está querendo dizer? Que as misericórdias do Senhor são a causa deles terem apenas ido para o exílio, não terem sido consumidos, destruídos totalmente. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. A cada manhã elas são renovadas. Isso é uma alegria que deve causar no meu e no seu coração. Nós que a partir do novo nascimento, quando nós assim acreditamos em Jesus, confessamos, arrependemos dos nossos pecados, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos o Eterno, temos o Todo-Poderoso, temos o Criador, temos o Senhor dos Exércitos, não somente como Deus Todo-Poderoso, mas como nosso Pai Celestial, aquele que sempre se compadece das suas criaturas. A misericórdia tem a ver com a compaixão. A compaixão. E no Novo Testamento, Jesus, que é a expressão exata de Deus Pai, ele é retratado como aquele que tem compaixão pelas pessoas. Olha só, um texto que enche meu coração de alegria, Lucas capítulo 7, 12 e 13, Jesus está olhando uma viúva que está levando seu filho que acabou de falecer. E em Lucas 7, versículo 12, diz o seguinte: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho, o único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Olha só, o Senhor se compadeceu, o Senhor se colocou no lugar dela. Eu quero citar outros textos que nós não vamos ler, porque não dá tempo, mas se você quiser ler depois, Marcos capítulo 8, versículo 2, Mateus 14, 14, Mateus 20, 34, Marcos 1, 41, Marcos 9, 36, Marcos 6, 34, Mateus 15, 32. São todos textos onde
a misericórdia, a compaixão, na realidade, de Jesus são demonstrados. Agora, sabe por quê que Deus é cheio de misericórdia e compaixão para comigo, para com você? Mesmo quando nós, assim, às vezes falhamos, corremos assim arrependidos, encontramos sempre o Senhor de braços abertos, pronto para nos perdoar, porque Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Assim, Jesus e Deus, assim, Deus conhece os bastidores de cada pessoa, Ele conhece os bastidores da sua vida e da minha vida. Ele conhece a nossa maldade, os nossos pecados, os nossos sentimentos mesquinhos. Mas, por outro lado, Ele também conhece a minha e a sua luta, os nossos sofrimentos, os nossos choros escondidos, a nossa história como um todo. E por isso, quando Ele julga sempre com justiça, porque Ele não julga baseado como nós julgamos apenas na aparência, mas Deus julga porque Ele conhece os bastidores das nossas vidas. Por que Jesus não condenou a mulher adúltera lá em João 8? Não é porque ela não tinha pecado, ela tinha pecado sim. Mas Deus conhecia aquela senhora e conhecia profundamente os bastidores da vida dela, do porquê ela chegou àquele ponto, e sabia muito também, inclusive, que os seus inimigos estavam querendo usar aquela senhora, o pecado daquela senhora, para atingir o próprio Jesus. Ninguém conseguiria fazer aquilo se não fosse Deus. Talvez um dos motivos de nós temos que não julgar, evitar julgar as pessoas, é porque nós não conhecemos profundamente o que está aqui dentro. A história é mais profunda. E por nós não conhecermos, nós deveríamos, não estou falando de ser cúmplices do pecado dos outros, mas nós deveríamos ser um pouco mais tardios em julgarmos, porque só Deus tem total autoridade para julgar, porque só Ele conhece. É só olhar para nós mesmos. Às vezes nós não conhecemos as pessoas e julgamos. E às vezes quando nós vamos nos aproximar da pessoa e vemos a vida dela, as lutas dela, a gente consegue ter misericórdia. Porque a gente percebeu que não é só aquela atitude, aquela última atitude. Aquela última atitude, tudo bem, mas lá atrás, na vida da pessoa, às vezes existem situações que fazem com que a gente tenha compaixão, ao invés de muitas vezes ser duro, nós ficamos misericordiosos também, porque conhecemos profundamente. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus foi misericordioso. Mas o texto de hoje, que eu quero ainda destacar um pouco mais, esse que nós acabamos de ler, de Êxodo 34, é exatamente um texto que mostra isso. O povo de Israel tinha pecado feio. Então, merecia sim, merecia ser castigado, merecia até ser destruído por causa da sua rebeldia. Mas quando Moisés ouve do próprio Deus que ele é misericordioso, Moisés se aproveita, cai com o rosto em terra e diz: Senhor, esse povo é teimoso mesmo. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Sim, por causa da grande misericórdia de Deus, todos os dias quando eu acordo eu posso dizer ao Senhor: obrigado, Pai, por mais uma vez renovares as tuas misericórdias na minha vida. É dizer: Senhor, eu sou pecador, não quero pecar, quero te agradar sempre, sou pecador e lamentavelmente, por isso que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque quem tem um coração dessa maneira não reconhece que é pecador com orgulho, mas reconhece com lamento, com tristeza, com lágrimas nos olhos. Lamentavelmente eu falho. Mas, por favor, perdoa os meus pecados mais uma vez e jamais se afaste de mim. É com base, meus irmãos, na compaixão de Deus, que todos os dias você e eu podemos ter certeza, nós que temos Jesus como nosso advogado, estamos mais alvos do que a neve. Por quê? Porque ele renova as suas misericórdias a cada dia.
O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um privilégio que cada filho de Deus tem. O privilégio que nós temos hoje, todos os dias, os nossos pecados são assim perdoados e no dia final, lá diante de Deus Pai, não estaremos sozinhos. Como às vezes eu trabalho no judiciário, sei como é complicada a questão de, às vezes, advogado, alguém fez alguma coisa ou precisa ser defendido, e às vezes o advogado defende de qualquer jeito, ou às vezes não tem um advogado para defender, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele nos ama, e Ele nos defende da maneira perfeita, porque Ele morreu na cruz por nós. Então o dia do juízo final, o dia quando nós morrermos e estivermos diante do Deus Pai no juízo final, tenha certeza, não estaremos sozinhos. Ele olhará para nós e verá o sangue de Jesus nos purificando. Olhará do lado e verá o seu próprio Filho intercedendo por nós, como Ele intercede todos os dias. Tenha certeza, meu irmão. Ele faz isso por mim e por você. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim, Ele é justo. Sim, Ele pune. Não estou falando que Deus não vai punir o rebelde, mas para mim e para você, que um dia confessamos Jesus como Senhor, estamos andando, seguindo Jesus, estamos assim utilizando o poder do Espírito Santo, jamais tiramos os nossos olhos de Jesus, caímos, levantamos, falhamos, pedimos perdão, erramos, pedimos perdão mais uma vez para Deus, para a pessoa para quem nós falhamos. Tenha a certeza, lá do céu, o Senhor olha para nós e não vê nós, vê Jesus, vê o nosso advogado. E por isso, mais uma vez, Ele renova as suas misericórdias para conosco. Quero também te convidar, você que talvez não tenha esse advogado ainda, você que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, você que ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que não conhece esse caminho maravilhoso, hoje é o dia em que o Senhor quer ser assim, ter o Filho dele como teu advogado. E que o Senhor quer todos os dias renovar a misericórdia na tua vida, porque olhando para você, Ele vai ver o Filho dele, Jesus Cristo. Então, porque hoje, todos os dias, Deus está chamando, e Ele está mais que pronto para renovar as suas misericórdias por cada um de nós, a cada manhã, a cada manhã. Se você quer ter eu falei no começo, essa mensagem por escrito, entra lá, no portal igrejadecristo.net. E você poderá compartilhar com quem você quiser essa mensagem. Que nesta quarta-feira, esses dias que estamos vivendo, com tanta insegurança que nós vivemos, insegurança com o governo, insegurança com a nossa saúde, insegurança com a economia, nós temos uma segurança: as misericórdias do Senhor. Todos os dias renovam-se a cada manhã. Que Deus nos abençoe em mais essa quarta-feira.